Ótima tarde, investidor, ótima tarde, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Daniel Morales, eu ficaremos até as 3h30 nesse debate aqui. Hoje a gente vai estar com o Alan Gani, com o Alexandre Cabral. E claro, segunda-feira é dia do Eric DK, analista político, estar por aqui para a gente bater um papo sobre todas essas movimentações que acontecem lá em Brasília. Bom, vamos começar essa nossa edição do BMC Market trazendo aqui o fechamento dos mercados internacionais, porque a gente tem lá na Alemanha, lá na Europa, as bolsas já fecharam a Alemanha com uma alta de 0,76%, FTSE no Reino Unido, uma alta de 0,73%, CAC na França, 0,83%, o índice Eurostoxx fechando aí com uma alta de 0,83%. Nos Estados Unidos, as bolsas no patamar negativo, Dow Jones praticamente no 0 a 0, caindo 0,01%, o S&P caindo 0,16% e a Nasdaq caindo 0,28%. Essa movimentação das bolsas americanas, claro, a gente vai repercutir por aqui também para ter todas as informações. Bom, o dólar, vamos dar uma olhadinha como está operando o dólar em queda de 0,61% aos R$ 5,29. A Bolsa Brasileira está operando aí numa leve queda de 0,07% aos 112.151. A gente viu ao longo do pregão de hoje um pouco de ganho, um pouco de perda, virando os sinais aqui na Bolsa Brasileira, mas nesse momento uma leve queda 0,08%. E as empresas que seguem no destaque negativo, né, nas quedas aqui na Bolsa Brasileira são Intermédica e Apvida, mesmo depois aí de comunicarem sinergias de praticamente 1 bilhão e 400 milhões de reais até 2024, as empresas estão caindo nesse momento, assim como Cogna, né? Cogna caindo 3,61%, sendo negociada aos R$ 2,40. É bom ressaltar que Cogna teve um relatório hoje falando aí sobre a precificação, né, preço-alvo do Bradesco BBI, falando que Cogna estaria num preço aí de R$ 2,10 e com recomendação, inclusive, de venda para a empresa. Ou seja, os investidores de Cogna aí já querendo chegar naquele preço-alvo de R$ 2,10. Na parte positiva, quem está liderando as altas da Bolsa é BB Seguridade, que divulgou resultado hoje, que divulgou não só um dos melhores resultados desde o seu IPO, mas também trouxe a informação de pagamento de dividendos, praticamente 0,92 centavos da TAEX no próximo dia 11, e os investidores aí querendo pegar esses dividendos aí e ainda um pouco de otimismo em relação à BB Seguridade. Lembrando que hoje a gente ainda tem outra seguradora divulgando o seu balanço, e aí a gente vai trazer aqui, com certeza, ao longo da programação, repercussões sobre BB Seguridade, também sobre Porto Seguro que vai sair. Enfim, a gente vai trazer todas essas informações aí para vocês. Bom, deixa eu trazer o Daniel Morales aqui para a gente começar esse nosso bate-papo, para a gente começar essa nossa conversa aqui nessa segunda-feira, começando a semana, pé direito. Daniel Morales, seja muito bem-vindo. Ótimo dia para você, ótima tarde para você. Fala, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que tá ligadinho aqui na programação do BMC News e agora ligadinho aqui no BMC Market. Pois é, chegando aqui no BMC Market com muita informação, muita notícia. Vamos começar então? A Gol firmou um acordo com a American Airlines para a expansão da sua cooperação comercial. Com isso, vai ter um investimento no montante de 200 milhões de dólares pela American em 22,2 milhões de novas ações preferenciais a serem emitidas pela Gol num aumento de capital, representando uma participação aí de 5,2% nos direitos econômicos derivadas das ações da companhia. Segundo a companhia,
todos os detentores de ações preferenciais da Gol vão poder exercer seus direitos de preferência para subscrever as novas ações a serem emitidas proporcionalmente às suas participações. E a Oncoclínicas adquiriu 100% da Semise, clínica de especialidades médicas com foco em saúde integrada, e também do Centro de Medicina Integrada da Sergipe Eireli. O valor foi estipulado em aproximadamente 150 milhões de reais. Segundo a Oncoclínicas, são mais de 140 médicos especialistas que atuam em mastologia, urologia, gastroenterologia, dermatologia, entre outras especialidades, realizando mais de 3 mil consultas e 80 mil procedimentos mensais no modelo ambulatorial. Além da aquisição, vai ser realizado um plano de expansão para uma das unidades na cidade de Aracaju, no valor aproximado de 18,6 milhões de reais. E a produção de veículos no Brasil caiu 27,4% em janeiro, frente ao mesmo mês do ano passado. É o que revela o balanço da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. No total, 145.400 unidades foram montadas entre carros de passeios, utilitários leves, caminhões e ônibus, um resultado 31,1% inferior ao número de dezembro. Os números revelam um janeiro mais baixo na produção da indústria automotiva em 19 anos. Como as montadoras tiveram que correr em dezembro para finalizar automóveis cuja produção não seria mais permitida nesse ano, dado o novo limite de poluição veicular aceito no país, o tradicional recesso de fim de ano foi adiado em muitas fábricas. Dessa forma, parte considerável do parque industrial automotivo ficou parada durante a primeira quinzena do mês. E a Apvida e a Notre Dame Intermédica devem obter 1 bilhão e 380 milhões de reais de sinergias operacionais de EBITDA adicional a partir de 2025. Os ganhos vão ocorrer gradualmente nos próximos 3 anos com a integração das operações nas empresas. Na B3, as ações da Intermédica vão ser incorporadas pela da Hapvida e deixam de ser negociadas no dia 11 de fevereiro. A data de início das operações com os novos papéis HAPV3 está marcada para a próxima segunda-feira. A incorporação da Intermédica vai ocorrer em parte via troca de ações e o restante em dinheiro. Os acionistas da Intermédica ainda vão ter direito a um dividendo extraordinário de 1 bilhão de reais, que vai ser pago no dia 29 de março, mesma data em que a Apvida vai desembolsar a parcela em dinheiro. Legal, Daniel Morales. Vamos lá chamar então o nosso time aqui, o Alan Gani e o Alexandre Cabral, para a gente começar essa nossa conversa. Hoje a gente tem Eric DK por aqui. Vamos então seguir com a nossa programação, temos todo mundo aqui para a gente começar a bater esse papo. Muito boa tarde, Alan Gani, muito boa tarde, Cabral, prazer estar aqui de novo com vocês, começando a semana pé direito, vamos que vamos, boa tarde, Gani. Boa tarde, Felipe, boa tarde aí a todo mundo, vamos que vamos. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, meu povo, beleza? Tudo em ordem? Tranquilo. Maravilha, então. Hoje vamos mudar a ordem das coisas, a gente conversa depois e entrevista primeiro. Vamos chamar o Eric DK aqui para começar esse nosso bate-papo. Já tá lá direto de Brasília, olha só, hoje tá em lugar diferente o Eric. Boa tarde, Eric, tudo em ordem aí? Boa tarde, Felipão. Hoje o cenário é um pouco diferente. Eu estou aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco a gente tem algumas reuniões por aqui. E boa tarde, Gani. Boa tarde, Cabral, Dani e a todos que estão nos assistindo. Boa. Ô, Eric, vamos já começar falando aí de toda essa questão envolvendo o PEC dos combustíveis. Tem proposta na Câmara, tem proposta no Senado, tem renúncia fiscal de até 100 bilhões de reais, já tem a equipe econômica correndo atrás para tentar dissuadir os parlamentares a aprovar essa proposta, mas parece que já estão colocando em tramitação, já tem possibilidade de começar a tramitar essa PEC aí. Queria saber como é que está essa situação em Brasília, o que você está vendo a respeito dessa PEC aí, o pessoal já está falando em precificando risco fiscal. Como é que está essa situação aí, o Eric? Felipão, antes da gente dar os detalhes,
é sempre bom a gente contar um pouco do enredo, como foi a apresentação dessa PEC. Sim. Durante praticamente o mês de janeiro inteiro, teve muita briga aqui dentro do Palácio do Planalto entre a turma da ala política e a turma da equipe econômica para se fechar um texto. A equipe econômica queria concentrar a redução de impostos federais no diesel, porque aí estimava-se o impacto de 20 bilhões. A ala política disse que não, vamos ampliar isso para outros combustíveis. O que aconteceu no final? A Casa Civil, a cúpula do Palácio, da ala política, bypassou Paulo Guedes e encaminhou essa proposta para a Câmara dos Deputados, que foi encampada por um deputado que é muito próximo do presidente da Câmara, Arthur Lira. A questão é que quando a cúpula do Palácio fez isso, ele não só bypassou o Paulo Guedes, também bypassou a turma do Senado, porque se esperava que esse debate se concentrasse ali no Senado. O que aconteceu horas depois dessa PEC do governo chegar na Câmara? A turma do Senado também apresentou uma proposta, e é uma proposta até mais ampla, que tem mais benefícios e prevê mais impacto fiscal. Então, no cenário de hoje, as peças que a gente tem são duas PECs tramitando sobre praticamente o mesmo tema. Há uma guerra de protagonismo em torno dessa agenda, porque basicamente vai ser a única agenda do Congresso nesse semestre, que é o único semestre de atividade com relação ao Congresso, e depois a turma vai para as eleições. Mas eu conversei com o autor da proposta do Senado, que é o senador Carlos Fávaro, na sexta-feira, assim que saiu a notícia de que ele ia apresentar essa PEC, e ele disse o seguinte, ele disse que as PECs não são divergentes, que uma complementa a outra, que uma tem espaço político para as duas avançarem ao mesmo tempo. Dentro dessa linha, isso pode ser positivo, porque uma guerra entre as duas casas, pelo protagonismo, isso poderia impedir que uma proposta avançasse. Por quê? Quando a proposta A chegasse no Senado ou a proposta B chegasse na Câmara, uma ia travar a outra porque as coisas não iam avançar. Mas parece que as coisas vão poder avançar de formas correlatas. De qualquer forma, as duas propostas deixam a equipe do governo completamente assustada com o tamanho do impacto que isso pode causar. E lembro a vocês, esse é o texto inicial. Durante os debates, isso ainda pode ser aprofundado, esses impactos ainda podem surgir novos jabutis, que a gente chama, novas propostas dentro desse debate que pode impactar ainda mais. E o que hoje o investidor está olhando? É justamente para essa questão fiscal e também para a questão da inflação, tendo em vista que as duas propostas podem reduzir aí uma certa margem do custo lá na bomba para todos os brasileiros, a bomba de gasolina para todos os brasileiros. Então, hoje, o mercado financeiro está olhando com bastante atenção qual vai ser os desdobramentos dessas duas propostas nas duas casas. Eric, uma dúvida. Além de mais uma desmoralização do Paulo Guedes, porque quem protocolou foi a Casa Civil, eu estava lendo na imprensa esse final de semana que o Ministério da Economia está querendo fazer um projeto de lei em vez de uma PEC para poder dar poder para o Bolsonaro sancionar se for preciso, no caso vetar. Tem a ideia desse projeto de lei ou isso quem sabe, um dia? Cabral, isso é o time do Paulo Guedes, o próprio Paulo Guedes tentando reagir a essa manobra que a ala política fez. Tá? A chance disso vingar é muito pequena, até porque, por meio da PEC, tem aquela peça do puzzle que é a seguinte: a PEC libera ao governo a não ter que prestar conta, a não mostrar contrapartida para esse gasto fiscal, e isso para o governo é muito interessante num ano eleitoral. Por meio de um projeto de lei, o governo vai ter que mostrar de onde vem o recurso para compensar a redução de impostos. Lembrando que toda vez que a gente reduz impostos, isso tem perda de arrecadação, isso vai impactar os cofres da União. E por meio de um projeto de lei, teria que se mostrar, então, como ia compensar. E é justamente o que o presidente e a ala política do governo não querem. Eles querem ter essa liberdade para gastar e tomar essas medidas, e isso só pode acontecer por meio de uma emenda constitucional. Eric, boa tarde, tudo bem? Caso o governo tivesse interesse em barrar esse aumento de gastos, teria algum mecanismo que o governo poderia usar para barrar? Porque a PEC não passa por o veto presidencial, correto? Então,
Agora, me parece, pelo que você falou, é que o governo, principalmente pela ala política, não a ala aí do Paulo Guedes, a ala econômica, não tem interesse, quer mais é que avance essa PEC. Está correta essa leitura, Eric? Exatamente, Gary. E foi por isso que eu abri apresentando para vocês um pouco do enredo que foi a disputa. O Paulo Guedes ficou completamente vendido nessa discussão. No dia do envio dessa proposta, só para vocês terem a noção de como não houve conversa entre a ala política e a ala econômica. No dia do envio desta PEC para a Câmara, que foi abraçada por um deputado, Paulo Guedes estava participando de um evento falando aí das medidas que poderiam ser tomadas. Ou seja, ele foi completamente bypassado, completamente atropelado nesse processo. Agora, a grande questão é até onde vai a extensão desses benefícios? Será que vão vir mais benefícios como Vale Gás? Tem uma discussão também que corre paralelamente aqui, que é subsídio para os transportes públicos estaduais. O governo federal dá subsídio para transportes públicos estaduais. Isso também vai entrar. Enfim, em ano eleitoral, gente, a turma aqui vai fazer acontecer e vai tentar empurrar aí os gastos para a União, que da forma como está, não tem limite de gasto. Então, os cálculos que são feitos hoje de cerca de 50, 60 bi, pode ser ampliado para depender do texto final dessa proposta. Mas, o Eric, tem como barrar, se o governo tiver interesse, fazer alguma manobra e barrar ou não tem? Isso aí está na mão do Congresso completamente. O Gani, o próprio governo já deu sinal verde para gastar. O próprio governo já encaminhou uma PEC e essa PEC, como eu falei, é um ponto de partida. Então, assim, quando tem um aval aqui de cima, da Casa Civil, do Palácio do Planalto, uma PEC abrindo espaço para gasto, então, assim, vai juntar a fome com a vontade de comer dentro do Congresso. Não vão ser os congressistas que vão travar essa proposta e, tendo em vista que é uma PEC, isso, como vocês colocaram, isso não retorna aqui para o presidente Bolsonaro vetar. Então, assim, não tem como travar, mas também não vejo que essa seja a intenção do governo, tendo em vista toda a manobra que foi feita para enviar essa PEC. Então, assim, o governo já deu sinal verde, esse aqui é o ponto de partida, agora está na mão do Congresso. Essa PEC, ela tem algum problema por ser ano eleitoral, alguma coisa que não pode ter benefício, ou isso não está na mão do governo federal, já que é uma PEC? Entendeu minha dúvida? Eu não posso dar alguns benefícios em ano eleitoral. Tipo, aquela história da Bolsa Família tinha que ser até 31 de dezembro. Essa PEC tem algo também em relação a isso? Como leiga, não sei nem se eu estou fazendo a pergunta certa. Não, Caval, eu entendi, porque teve aquela questão ano passado que envolvia PECs precatórios, que abriu o espaço para o reforço ali, para a criação do Auxílio Brasil e o reforço do ticket médio. E realmente, só poderia ser feito isso a partir do ano passado, não poderia ser feito isso esse ano. Mas a gente não está falando de benefício, a gente está falando de redução de imposto. Então, dentro desse contexto... Mas o 1.200 do caminhoneiro? Aqui em Brasília, então, não vi nada nesse sentido, não vi nada que possa ser impeditivo para ter esse benefício. Esse 1.200 pode vir também por meio de redução de alguma tarifa, redução de algum imposto que representaria no final o valor. Mas não ouvi nada no sentido que pudesse barrar essas questões que estão nas duas PECs hoje. Legal. Okay. O Eric, não, só, desculpa, Morales, Pode aqui falar, tem pode uma pergunta aqui, o especulador, ele não entendeu direito um ponto aqui, Eric, a questão da Casa Civil, ele falou, o Executivo quer aprovar essas propostas, é isso? Por mais que seja o Legislativo que esteja apresentando, o Executivo, ele tem o interesse por ser ano eleitoral, por colher os louros, por ficar bem na foto, então o Executivo ele tem o interesse em passar essas propostas. Só para deixar claro aqui para o telespectador. É exatamente esse o ponto. A ala política do governo atropelou o Paulo Guedes, caminhou um texto, foi abraçado por um deputado, esse deputado vai ser o autor, mas ele praticamente recebeu o texto pronto da Casa Civil, mostrando que o governo tem interesse. A gente vai ouvir muito o Paulo Guedes questionar, reclamar, tentar apresentar outras soluções, mas o fato é que a ala política quer uma solução para essa questão dos combustíveis, quer dar uma resposta para a sociedade em ano eleitoral. E aí tem um ponto que eu queria trazer para vocês, baseado em algumas conversas com grandes investidores que a gente atende, são bancos e fundos e também algumas corretoras,
que o cálculo foi o seguinte. Ali, semana passada, quando foi apresentada a PEC, houve uma certa leitura dentro do mercado financeiro de que essas propostas não iam avançar. As propostas iam ficar ali, né, nessa discussão entre as duas casas, não iam avançar. Eu trago para vocês um vídeo diferente. É a principal proposta do Congresso nesse semestre, tem muito apelo político eleitoral e isso deve avançar. E aí teve uma outra colocação que eu achei bastante interessante trazer para vocês, que é o seguinte: a avaliação é que, se realmente for para o extremo um gasto fiscal, o mercado vai reagir. E o mercado reagindo vai impactar justamente o dólar. Impactando o dólar, vai impactar justamente também o preço final do combustível na bomba. Então, tem um efeito em cadeia aí que o mercado já está se antecipando, que o mercado já está fazendo conta. Então, não necessariamente essas PECs vão ser a solução para a redução da gasolina na bomba dos postos de gasolina. Então, assim, a gente tem que acompanhar também que, num primeiro momento, o mercado olhou de uma forma lateral, mas a tendência é que, a partir do momento que essa PEC comece a avançar, isso a gente veja, então, mais impacto, mais volatilidade negativa dentro do mercado financeiro, e a gente vai ver isso também impactando no dólar e esse efeito cadeia que eu falei para vocês no preço final da bomba. Então, vou colocando esse cenário para vocês, porque isso foi feito trazendo com base em algumas conversas que tive já na sexta-feira, e a turma está bastante preocupada aí com o desenrolar dessas duas propostas dentro do Congresso. Boa. Eric, eu queria tirar uma dúvida com você. Eu vi esse fim de semana num jornal e depois hoje já no rádio também, que líderes partidários na Câmara e no Senado, eles estão afirmando que o orçamento secreto veio para ficar e que, independentemente do próximo ocupante do Palácio do Planalto, não vai ter apoio para modificá-lo, ou seja, o orçamento secreto veio para ficar definitivamente, seja com Bolsonaro, seja com Bolsonaro de novo ou com outro presidente, ele veio para ficar. É isso mesmo? Não sei se travou o Eric. Dani, ótimo ponto Oi. que você traz. Boa. Esse é um debate que está começando a tomar corpo dentro da campanha eleitoral. E a gente está vendo o ex-presidente Lula, o maior crítico dessa proposta, dizendo que não se pode governar com um orçamento secreto. E botando o cenário para vocês, num futuro governo Lula, num futuro possível governo Lula, esse, no meu ponto de vista, vai ser o primeiro grande embate que ele vai ter com o Congresso. Porque é exatamente isso. Esse debate do orçamento secreto, gente, não nasceu agora no governo Bolsonaro. Isso já vem tomando corpo desde 2013, quando foi apresentado e votado o orçamento impositivo, que já determinava que o governo tinha que aplicar, desembolsar recursos das emendas dos parlamentares. Então isso vem lá de 2013, chegamos agora em 2022, nesse desenho do orçamento secreto, e a leitura dentro do mundo político é de que foi uma verdadeira vitória, porque eles conseguiram. Então, independentemente de quem vai ser o próximo presidente, vai ter que enfrentar essa situação. E o presidente Lula, o ex-presidente Lula, se colocando como um crítico a esse desenho que a gente tem hoje, eu vejo como caso ele esteja eleito, logicamente, como o primeiro grande debate, o primeiro grande confronto que ele vai ter dentro do Congresso. É uma realidade, já está imposta. A gente vê no dia de hoje, Dani, o Congresso batendo de frente com o próprio Supremo Tribunal Federal, que já mandou abrir os dados, já demandou mostrar para quem as emendas estão sendo distribuídas, e o Congresso está também usando a malandragem de mostrar valores, não mostrar nomes, mostrar regiões e não mostrar quem é que realmente recebeu. Ou seja, o Congresso ali está também bypassando a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, se hoje o Congresso está em colisão com o Supremo, com a decisão do Supremo, eu acredito também que estará em colisão com qualquer presidente que assuma a partir de 2023 que queira mudar essa questão do orçamento secreto. Absurdo. Eu posso perguntar, já que deu silêncio? Aí eu vou dar uma mudança de assunto, tá? A mudança é o seguinte: ministro do TCU
Me confirma o que é verdade e o que é mentira nessa história. Diz que Arthur Lira ia pautar o tema ministro do TCU agora em junho. Diz que ele adiou para novembro ou para ano que vem para poder ele ter barganha política com o futuro presidente. Independente de ser Lula, Ciro, Bolsonaro, mamãe foi à feira e etc. Para poder ele tentar reeleição. É verdade isso? Cabral, eu não consegui ouvir o início da sua pergunta. Vamos lá. O Aras lá está fazendo 75 anos. Esse ano. Então, esse ano ele sai. Dizem que a pauta para substituí-lo ia ser agora entre maio e junho. Mas dizem que Lira adiou para novembro com o objetivo de dar Foi isso que eu não entendi. a votação do ministro, a indicação do ministro, do novo ministro do TCU. Mas Que nem entrou a Anastasia no Senado, seria alguém agora pautado por Lira. Que isso foi jogado para novembro, porque já que o Arraes fica até dezembro, então isso foi jogado para novembro, para poder ele ter barganha política com qualquer político que for eleito. É o famoso centrão sendo centrão. Se for eleito Lula, oi Lula, brother, olha o TCU aí. Se for Bolsonaro reeleito, ô Bolsonaro, olha o TCU aí para você. Se for Moro eleito, ô Moro, olha o TCU aí para você. Você soube disso? Eu li esse final de semana na imprensa. Confesso que não ouvi, mas faz todo sentido, tá, Cabral? Essa jogada. Lembrando que as eleições vão se encerrar ali em outubro, então novembro é realmente já quando a gente vai ter a foto do novo presidente, e faz sim todo sentido político, dentro desse processo político, você atrasar essa definição para que numa negociação com o futuro presidente, você então apresentar essa peça. Até porque, Cabral, tem uma outra questão aí. O próprio Arthur Lira vai tentar, caso seja reeleito deputado, ser reeleito presidente da Câmara em 2023. Então, ele fazendo sinais com o futuro presidente de estar junto em algumas questões do judiciário, isso pode também abrir portas para o próprio governo que vier ajudá-lo aí nessa campanha para presidente da Câmara em 2023. Então, faz todo sentido essa peça que você trouxe. Confesso que não vi isso aqui em Brasília, mas também não acho que não exista, porque faz parte da política essa dinâmica que você trouxe. É o famoso centrão sendo centrão, né? Eric, a delegada indicada pelo Supremo, a Denise, ela autorizou uma quebra de sigilo do servidor público que ajuda ali as lives do Bolsonaro. No meio jurídico, isso gerou muito debate, achando que o Supremo autorizou, né, na figura do ministro Alexandre de Moraes, que o Supremo esticou muito a corda. Como é que está o clima aí em Brasília em relação a essa questão? Isso pode ter uma escalada institucional, trazer aí algum ruído, ou você acha que não? Eu acho que dentro dessa questão, Gani, vai ser mais uma pecinha aí, igual uma cigarra, que vai ficar apitando, aparecer uma outra vez na imprensa, mas não vai mover o moinho de Brasília não, tá? É uma água que faz mover aqui a dinâmica da política. Eu acho que a concentração hoje da política, de uma forma geral, está nesse tema que o Felipe trouxe, todo mundo concentrado nisso. Tem as questões partidárias que estão começando a funilar, e aí isso também quer dizer respeito às questões de alianças, futuras alianças. Tem uma dinâmica também que está sendo construída dentro do judiciário, que é uma certa blindagem aí já para as eleições, uma blindagem de discurso, uma blindagem de iniciativas com relação às urnas. Então, eu sinto aqui em Brasília a questão muito mais envolvida nisso. Essas outras questões pontuais, a gente vai ver surgindo, mas eu acho que tem dia e hora para acabar. Não vai ser algo que vai drenar muita energia, não vai ser algo que vai ser o central aqui, pelo menos nesse primeiro semestre. Depois, logicamente, Gary, tudo que esse tipo de peça vai ser usada na campanha eleitoral, mesmo aquela questão do Moro, que ele tem em relação lá com a empresa dos Estados Unidos, a questão da rachadinha do Bolsonaro, a questão do passado do Lula. Então, neste momento, o que eu vejo aqui em Brasília é uma maior preocupação para dar uma resposta à sociedade em alguns aspectos aí da questão econômica, depois essas coisas, essas outras peças que dizem respeito ao judiciário, que dizem respeito
a investigação, vão entrar na seara das eleições, e é uma seara que vale tudo, né? Vão ter muitas informações e desinformações. Mas, falando de uma forma objetiva para você, não vejo a turma aqui muito preocupada com esses ruídos, não. Beleza. Ô, Eric, última pergunta, prometo para você, aproveitar que o Gani falou questão de STF, Bolsonaro vai ficar frente a frente com Alexandre de Moraes hoje, né? E Fachin, né? E com Fachin também. Já ficou. Mas o Já Alexandre de Moraes, acho que é o atrito maior aí. Tem alguma relevância ou tem alguma faísca que pode sair desse encontro? Ou O Temer tava? tudo formal e vamos que vamos, senhores? Filipão, eu acho que ter um encontro positivo, tá? Semana passada a gente teve a abertura do judiciário, e foi uma abertura do judiciário que não contou com a presença do presidente da República. Então, assim, haver um encontro agora, neste momento, eu acho que é positivo, por mais que sirva mais para foto do que qualquer outro tipo de aproximação entre os dois. Essa também vai ser uma peça que a gente vai ver muita briga, muito tomar lá da cá. A gente já viu isso no ano passado, principalmente ali no 7 de setembro, quando aqui em Brasília e em várias outras cidades, o próprio Bolsonaro incitou ali algumas provocações no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal respondeu de bate-pronto. E na minha expectativa é que a gente vai chegar a um determinado momento, depois passada essa dinâmica aqui no Congresso, que eu falei para o Gani, que vai acabar ali praticamente em maio, junho, a gente vai ver sim uma escalada nessas brigas que a gente já viu entre representantes do Supremo e o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem criticado bastante várias iniciativas do Supremo, em especial nessa questão das urnas, em especial algumas iniciativas que dizem respeito a investigações contra ele. Então, não vejo o Bolsonaro recuar nesse debate e, pelo contrário, eu acho que a trégua que a gente teve no final do ano, a gente não vai ter ao longo desses próximos, depois até o final do ano, nessa briga que a gente vai ter entre o Judiciário e o Poder Executivo. Me preocupa muito a questão do day after da eleição, para saber como vai ser o dia seguinte de um presidente da República. Eu não acredito numa crise institucional que chegue a ter um rompimento institucional aqui em Brasília. Até porque o Supremo e o Congresso estão muito unidos em várias agendas, então não vejo que a gente vá para um rompimento, mas vejo sim uma escalada nessa briga entre Executivo e Judiciário ao longo desses próximos meses, e em especial a partir do segundo semestre. Maravilha, então, Eric DK. Obrigado mais uma vez, então, Eric. Ótima semana para você e a gente se encontra novamente na próxima segunda. Um abraço para você. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado, Cabral. Obrigado, Dani. Dani, desculpa as caretas que eu fiz hoje, é que eu estou de lente de contato, está batendo um vento aqui e está ardendo demais meu olho. Ficou charmoso. Obrigado a todos, boa semana. Abraço. Falou, Eric, abraço. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Seguimos aqui com o nosso BMC Marketing. O Daniel Morales estava me alertando aqui, tem informações sobre esse encontro do presidente Jair Bolsonaro com Alexandre de Moraes, ministro Edson Fachin também. Conta pra gente aí, Morales. É isso aí, Felipe. Eles se encontraram. Fachin, o Alexandre de Moraes, eles entregaram ao presidente Jair Bolsonaro, uma reunião no Palácio do Planalto, um convite para ele assistir à cerimônia de posse dos dois no comando do Tribunal Superior Eleitoral. Como se sabe, Fachin vai presidir o tribunal até agosto, quando se encerra seu período de 2 anos na Corte Eleitoral, e depois assume Moraes, né, que vai assumir. Ele conta em sua composição com ministros do STF. O encontro dos ministros com o presidente Jair Bolsonaro durou cerca de 10 minutos. A relação, né, deles, aí, né, do presidente Bolsonaro com o judiciário nos últimos anos tem sido aí marcada aí por ataques do presidente, por desconfianças até do Tribunal Superior Eleitoral, até da eleição em si, e isso acabou causando aí um desgaste entre o presidente e o STF. Mas a informação que já saiu, que eles já se encontraram, teve 10 minutos, a imprensa tentou falar com o presidente e perguntou se o presidente vai à posse, mas ele não respondeu. Foi isso. Pô, 10 minutos, maluco. 10 minutos. 10 minutos não dá nem pra pedir o café e a água.
porque Pediu um café e água e já acabou. Tá a crise, né, entre os dois. Pô, Tá muito legal, você lá desgastado, só né? meia horinha de papo, pô, 10 minutos. E aí, beleza? Como é que tá? Pá. Tchau. E tchau. Pô, isso. Pra mim até um boxe, um Já era quebra-queixo esperado. depois. Eu acho que até foi muito tempo, né, 10 minutos. Tendo em Mas vista se Temer tivesse, durava meia hora. durava. Temer é bom de papo. Verdade, conversa. E o Ciro, né? Ó, tá Bom. doido. Tá doido, vai perguntar. Não, tô quieto. Tá doido vai perguntar se Ciro vai jantar com o Alexandre de Moraes. Vai, pergunta logo. você vai Não, perguntar não, isso. não, tô quietinho. A gente tá falando lá Olha o com o cardápio Eric. aí. Olha aí o cardápio. Entra no site aí. A gente estava falando com o Eric aqui o negócio da PEC dos combustíveis, né? E hoje cedo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis diz que o preço está defasado, que tem que aumentar pelo menos 12%, porque câmbio subiu, preço do petróleo subiu, já faz Não Já faz precisa mais 27 dias que não tem aumento de gasolina e diesel, segundo a Abicom. Então, enquanto alguns, né, os parlamentares estão na discussão lá para baixar o preço do combustível, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis quer aumentar o preço dos combustíveis, né? Mas se mantém essa paridade aí, talvez seja necessário mesmo, né? Como que vocês veem isso? Pois é, o preço sinaliza escassez, né? Por que o preço está subindo? Porque a demanda é maior do que a oferta no mundo, né? Então, isso tem um reflexo no preço. O preço, ele é composto do combustível aqui no Brasil, né? Se a gente entrar lá na petrobras.com.br, você vê lá que uma parte significativa é imposto, mas uma boa parte é o preço na refinaria, que é afetado tanto pela commodity quanto pela variação do dólar. Eu achei bastante interessante o cálculo aí que o Eric trouxe de algumas corretoras, instituições financeiras, que olha, tudo bem, você pode até baixar o imposto, mas por outro lado vai ter uma compensação, né? Porque o dólar pode subir e esse efeito foi praticamente nulo. Resumo da ópera, né? Preço a gente não controla. Não, né? Preço é um troço difícil de controlar. Infelizmente, preço sobe é sinal de alguma coisa, né? É consequência desse desequilíbrio entre demanda e oferta que o mundo inteiro está pagando por isso, certo? Então também se você começa a controlar muito o preço ou deixar defasado, o que vai acontecer? Há uma reação do mercado, não coloca mais dinheiro na empresa, não há mais um incentivo para a produção, a gente vai para o lado da escassez, começa a faltar mercadoria. É isso. Desculpa. Eu só coloco uma vírgula nessa história. Tem árabe, né? Árabe aumentou o petróleo esse final de semana. Não dá pra fazer. Vou aumentar o petróleo. É assim que eu vou cobrar. Acabou. Não esqueça que tem árabe aí vindo goela abaixo, impondo cotação de petróleo na Europa, Ásia e eu esqueci outra para os região. Estados Unidos também. Estados Unidos também. A Arábia Saudita aumentou para essas 3 regiões. Então aí. chegou lá, é isso, quer ou não quer? A minha pergunta para o Gani e para o Cabral era justamente, todo mundo que tentou fazer o controle de preço se deu mal, Sempre, invariavelmente na história econômica do planeta. em qualquer lugar. Invariavelmente. Não dá certo. Não dá certo. Eu vou trazer aqui um exemplo, não é de petróleo, tá? Mas eu vou trazer aqui de algo que nos afeta bastante, que Rodízio. é o aluguel, certo? A imposição toma sol nos grandes intelectuais vivos norte-americanos, economistas. A imposição de controle de aluguel foi seguida de escassez imobiliária em Nova York, Hong Kong, Estocolmo, Melbourne, Hanoi e incontáveis outras cidades no mundo. Então, toda vez que você tentou impor um controle de preço, o que acontece? Você gera uma situação de escassez, você gera um aumento de preço à frente, porque você desincentiva a produção. Qual que é um erro muito grave no pensamento econômico e o Taleb critica isso? A análise é muito estática, não é uma análise dinâmica, né? Prevendo uma reação. Então simplesmente eu vou controlar o preço imaginando que não vai ter uma reação do outro lado. Qual vai ser a reação do outro lado? Um desincentivo à produção. Para que eu vou produzir se as margens estão baixas? Lembra quando houve interferência na Petrobras? O que aconteceu com o preço da Petrobras? Foi a R$4. Né? Não havia incentivo para investir na Petrobras.
E aí a Petrobras estava com dificuldade de produzir. Aí o que ela teve que fazer? Aumentar o preço da noite para o dia. Né? Então não tem jeito, né? Segurar o preço, controle de preço agora é mais preço lá na frente ou escassez. O Brasil, na década de 80, foi exatamente isso. Segurou, começou a faltar tudo. O que teve que fazer? Liberar. O preço foi lá para cima. Não tem jeito. Existe uma forma, então, não de controle, mas de tentar segurar para que não fique essa disparada. Não sei se nem segurar seria a palavra certa para isso, né? Então, Daniel, é o seguinte, o que dá para fazer, né, que seria menos prejudicial, seria subsídios, né? Então você oferece subsídios a algum setor, mas lembra, né, quando a gente está oferecendo subsídio, alguém está pagando essa conta, né? Então, de graça em economia não existe absolutamente nada. Alguém está pagando essa conta. Então, o subsídio, ao meu ver, seria algo menos pior do que o controle de preço, né? Manter aí a defasagem, enfim, algo do tipo, né? Mas seria o subsídio, né? Que você Agora, o que é importante é aumentar a né? produtividade, né? Aumentar a capacidade produtiva das empresas para que consiga aumentar a oferta frente a uma maior demanda, né? O famoso subsídio resolve o problema no problema. Tipo, eu faço uma vacina para dor de um braço, não tomo um remédio para o corpo inteiro, entendeu? Quando você dá subsídio. O problema é caminhoneiro? Vê quanto gasta, vê no caminhoneiro, melhorou a vida, aumenta ou diminui o subsídio. O que eu vou pagar na física? Uma gasolina mais barata. Desejo, é claro, mas não muda a minha vida. Eu não vivo da gasolina para trabalhar. Eu queria um mundo com educação de graça, saúde de graça, combustível barato, lazer para todo mundo. Por que não dá? Porque esse mundo não é possível. Né? Porque os recursos são escassos e necessidades ilimitadas. Alguém tem que E pagar. com cerveja na piscina em Miami. Eu acho que é isso que o Felipe falou. Alguém tem que pagar. Alguém né? tem que pagar. Alguém tem que pagar. Pagar a conta. E o Felipe lembrou da célebre frase, não existe almoço grátis. Meu irmão, tá rolando um pau no chat. Que pesado. Já tá rolando pau? Faz Tá um pau no chat. Deixa o pessoal Entre eles conversar, mesmo, tá não rolando tem um problema. pau. A gente segue aqui. Aliás, o Felipe, só corrigindo uma coisa, o pessoal falou que a gente deu uma informação errada aqui, mas eu fui verificar se a gente tinha feito algum erro aqui de que o CAD barrou a venda da Oi para que a gente tinha dado essa informação. Não, só para corrigir, pessoal. Ministério Público Federal recomendou ao CAD que barrasse a venda da Oi Móvel para TIM, Claro e Vivo. Então não é que o CAD barrou, foi uma recomendação do Ministério Público Federal. Já está lá no nosso portal, qualquer coisa é só acessar bmcnews.com.br que você encontra essa notícia lá na capa. Oizinha cai 9,43%. Saiu Oi, nós. Justamente hoje que eles estavam pensando em aportar a Apple, né? Mas deve ter dado esse problema. O problema do CAD ferrou. Eles iam anunciar hoje à noite. Você ainda tem o sonho de ver a Oi comprando a Apple? Parece que a AT&T está na jogada também. Na verdade, provavelmente ela vai comprar uma maçã e dar para todos os funcionários e dizer que comprou a Apple. E compra, né? Porque a AT&T é dona até da Warner, né? Mas a Oi, meu amigo. Mas é mais mulamba que a Apple. É mais mulamba que a Apple. Sério? Você tá maquiado pra caramba hoje, Você sabia? acha? Todo do teu lado assim, você caprichou hoje, maluco. Você deu uma de gangue, hein? Mas voltando, foco. Pronto? Planalto não terá apoio para modificá-lo, ou Felipe, eu seja, falo essa baboseira. o orçamento secreto veio para ficar... Não, isso não, já foi? Já foi. Então tá assunto. Oizinha 9,43. Isso aí. Vamos mudar de assunto aqui, porque vamos, a gente... Hoje foi dia de Boletim Focus. Putz, Boletim Focus. E aí o mercado financeiro está precificando aumento de inflação, 5,4%. Já viu o Focus? E aí a questão é a seguinte. O mercado financeiro ele parece que está em linha, inclusive, com o Banco Central, que já falou que a inflação provavelmente vai ficar um pouco mais persistente aí em 2022, até justamente por isso tem essa questão aí do aumento de juros e ver o que vai acontecer a partir de março também, se vai levar mais e tudo mais, a gente vai ver na ata de amanhã. Mas aí a minha questão é a seguinte,
essa questão da inflação, a gente viu o Boletim Focus trazendo isso, a gente vê outras inflações. Qual que foi a que saiu hoje mesmo? Foi o IGPDI. Também, com principalmente commodities bastante impactados ali. Então, assim, é o cenário, né? O cenário da inflação está mesmo bem forte aqui no Brasil. Preocupante, esse Focus vai contaminando expectativas, esse IGPDI de hoje, acima da mediana das expectativas também, e alta no atacado, se transforma, né, a um repasse de preço, talvez não integral, mas para o varejo. Então, mesmo que o minério de ferro tenha desacelerado a alta de um mês para o outro, mas foi de 17 para 11, né, ainda impacta pra caramba. Milho subiu bem, e milho é insumo para ali a produção, né, de proteína animal. Proteína animal, perfeito. Então isso pode encarecer a carne no varejo. Me chamou a atenção também INCC alto, mas e por conta, não porque houve dissídio, mas por conta de material de construção e serviços, que é demanda. Então, assim, é um cenário que vai ficando preocupante, esse cenário aí inflacionário. Até eu mesmo achava que a inflação poderia surpreender positivamente, né? Mas não é o cenário que está se configurando, não. E outra coisa, quem respondeu nos últimos dias, o IPCA, colocou a 5,5 já. Alguma coisa curiosa, mesmo com o discurso mais calminho do BC, o pessoal não diminuiu a Selic. Continuou 1,75 para 31 de dezembro. Isso tinha me chamado a atenção no último Focus, viu, Cabral? Será que o mercado já entendeu, quer dizer, que essa Selic já era mais do que suficiente? Tem espaço aí para a inflação ir a 6, quer dizer... Aquele famoso, né? Subiu, não vai subir tão alto, mas vai ficar um tempão em voo de cruzeiro. Né? Ou fica... exatamente, também tem isso, né? De você prolongar a medicação por mais tempo, né? Eu acho que vai estourar no PIB isso, né? É o Thiago Salomão aqui no nosso site, aqui no chat? Ele? Mas não é. Não. Não é, né? É o verdadeiro, o autêntico ou não? Pô, tá chamando cara de falso na cara. Fake news. Não, mas é Thiago. um perfil fake ou não? É Não ele sei. mesmo. Acho que é um Thiago Salomão. Mas não. Thiago Salomão. Não é a fuça dele, não. Então tá bom. É Pensei outro que era Thiago o Salomão. Deixa eu perguntar se ele tá... Ô, Cabral, você falou que vai impactar no PIB, certo? E aí eu posso estar fazendo algum tipo de confusão aqui, mas aí a gente vê também a produção de veículos caindo absurdamente, bastante forte. Mas você estava dizendo aí que parte dessa queda foi por problema de mudança de legislação. Então, não Então, eu não sei o necessariamente. quanto é isso, então não sei medir isso, né? Não, mas espera aí. É o pior janeiro de 19 anos. A mudança é que, assim, tudo bem, eles anteciparam muita coisa para dezembro. Mas mesmo assim, né? Não sei. Porque se anteciparam muita coisa para dezembro, em janeiro não tem que produzir e volta em fevereiro. Não sei. Tem que ver o número por dentro da Fávia. Imagina que era para ser 100 e 100, virou 150 e 50. Aí o número de janeiro solto é horroroso, mas foi transferido para dezembro. Eu tenho que entender melhor o número por dentro. Não, tudo bem, mas de qualquer forma não impacta no número de 2022, no PIB? Impacta mais 1/12 não dá muita coisa, não. Mas pode ser um sinalizador. Porque na prática do consumidor final vai ser vendido esse ano, então 1/12. Só tem que, pode ser sinalizador porque tem que entender o número por dentro. Se esse número tem efeito crise ou efeito legislação. Eu juro que eu não sei dessa resposta. Tem que ver o número por dentro da Fávia, se eles deram alguma coletiva, ver o que alguém falou e etc. Mas a questão da inflação pega forte no PIB. Inflação e esse aumento de juros. Pega, porque, imagina, o custo do dinheiro está implodindo no dia a dia de comércio, até mesmo para emissão de debênture. O pessoal emitia debênture há 2 anos atrás, a curva de 5 está emitindo a 12 agora. Então fica mais caro o dinheiro para todo mundo. Então, meu medo é esse, o dinheiro ficar tão caro, ano de eleição, o empresariado vai ficar do tipo, e aí qual é?
Continuo dizendo que como eu falo desde o passado, espero estar errado, quero a economia bombando. Mas estou com bastante receio. E tem que esperar até quando, Cabral, para ver? Isso aí? Acho que eles vão esperar número de verão aí para ver se o Ômicron voltou, se veio com força, se não veio. Começou a pegar... O meu único medo é o seguinte, o Ômicron mostrou que não foi tão desgraceiro assim. Aí a economia começa a voltar... Eleição. Mas você viu que... Aí, porra, o que eu faço? É um inferno, mano. Porque esse ano... Mas você viu o que o ministro da Saúde falou ontem, né? Não. Que a gente ainda não chegou no pico da Ômicron. Quer dizer, isso ajuda também o mercado, né? Não, isso ajuda a piorar, né? O pico não chegou. Exatamente. Falou que ainda vai chegar no pico e ainda não chegou. Mas eu acho que a Ômicron já virou meio assim... Eu acho que o Covid o pessoal já tá de saco na lua, mano. Do tipo, tá morrendo 1.000 pessoas por dia. Pô, é humanitário, eu entendo, é horroroso, é péssimo. Porra, mas tem que sobreviver, mano. Muitos países já estão liberando, né? Eu acho que eu já contei. Eu acho que eu já contei essa história aqui. É uma história um pouquinho longa, uns 5 minutos contando, mas é uma história muito louca. É do BTG Pactual? Não, da Segunda Guerra Mundial. Não, então um pouquinho mais. Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra com medo falou, pelo mar não vão chegar na gente, vão chegar pelo ar. Então o que a gente fez? Preparou toda a região de Londres com alarmes e com bunkers, né? Com local lá para o povo se esconder. Aí tocava alarme, lotava. Só que passado um mês e meio, eles viram que não estavam mais enchendo. Do tipo, enchia, mas não enchia tanto. Aí passados uns 2 meses, eles viram que tocava, o pessoal continuava na rua. Aí o governo ficou maluco, né? Foi investigar, e aí? O que acontece? Porque o plano deu certo há 3 meses atrás e agora não está dando certo. O que as pessoas alegaram? Poxa, eu tenho que sobreviver. Pô, se eu tiver que morrer, eu vou morrer e eu não estou conhecendo ninguém que está morrendo. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada que numa foto a pessoa postasse, estou morrendo. Não, outra realidade. Não tem nada disso, era outro mundo. Então o pessoal meio que, deixa eu ir para a vida, senão eu vou morrer mais de tédio, falta de comida do que outra coisa. Então acho que agora o pessoal tá meio assim, dá boa, vambora, vamos também olhar de frente. Colaborando com isso, né? Saiu um estudo da John Hopkins recentemente mostrando que os lockdowns são inefetivos, né? No controle e tal. Então, enfim, né? Então, isso aí eu quero falar, isso aí já deu um pau do caramba, eu li o estudo. Primeiro é o seguinte, são 3 professores, somente um da universidade. 2 um é da Dinamarca e outro é de não sei aonde. E ele não botou esse artigo para tese em banca na própria universidade. Então a universidade fala, esse artigo não é meu, esse artigo é de um professor que trabalha aqui. Tá. Porque como ele não botou em tese, o que é botar em tese, pessoal? Quando chega a um certo patamar de grau de docência nessas universidades monstras, eles apresentam um mini congresso, uma mini reunião entre eles, para ver, apresentou, você pode, tá tudo errado. Mas aí ele teve aval de alguém dizendo que tá errado, ele publica. Ele não teve esse aval, ele não mostrou para ninguém, e a principal crítica não é nada disso. A principal crítica é que ele não fez nenhum estudo em campo. Ele não coletou nenhum número em hospital, nada. Ele pegou vários estudos e fez a A com B, B com C, C com D, D com E. Então, não é para dizer que o estudo está errado, nem isso, pelo amor de Deus. É o primeiro passo para a gente começar a ver que pode ter sido o lockdown uma droga. Não estou dizendo que o estudo está errado, mas ele tem umas falhas técnicas que no mundo universitário é meio grave, entendeu? Entendi. De não ter tido uma banca para olhar e ele fez um estudo do estudo e não nada em campo. Aliás, isso que você falou, Cabral, é importante, né? Eu bato muito nessa tecla. O fato de um estudo ter vindo de uma determinada grife acadêmica não significa que é o oráculo da verdade, né? Então é importante ler a metodologia, como é que foi feito, se faz sentido ou não, porque ciência é feito o tempo inteiro de debate de ideias, de levantar hipóteses, né, e de comprovação de hipóteses. No caso, ter mais de uma também, né, Gani? Você ter uma empresa, uma instituição X, uma instituição Y, e aí vai que vai. Aliás, vocês estavam falando da questão da Ômicron. Vi esse final de semana em São Paulo, teve um hospital agora de São Paulo, agora não me recordo o nome
desculpa, acabei esquecendo, que falou que quase 90% das mortes foram de pessoas que não tomaram vacina. Então, ou seja, a vacina está dando certo e está ajudando aí a controlar essa pandemia, mas quando tem gente que não toma, aí a situação acaba descontrolando. Pronto, Beleza. Vamos mudar de assunto aqui. Tudo bem. vamos lá. Chega de Ômicron. Chega de Bate na madeira aí. Né? Chega de Ômicron, pô. E a velhinha não pega, mano. Pessoal... Não pega ômicron, não pega raiva, não pega Covid, não pega nada. Ô, Cabral, Nada, eu não entendo aqui. hoje o Banco Central fez um leilão de swap cambial. Vendeu a totalidade de 15 mil contratos que teriam vencimento agora em abril, eles foram rolados para agosto e novembro. E o pessoal, eu lembro que estava perguntando aí, né, outro dia sobre leilão de swap. Vamos explicar aí pro pessoal Vamos. como é que Vamos funciona, aqui. tirar dúvida e tudo mais? Vamos. Bora lá então. Deixa eu ver a cadeira aí, se está no local, se não está. Cadê a câmera? Cadeira atrapalha? Não sei. Atrapalha. Põe um pouquinho Vou pro tirar, lado, por pode favor. deixar. Vamos contar a seguinte história. Imagina, Ananda, o nome do texto do vídeo é swap cambial. Escreve assim, ó, swap cambial. Ok? Pode botar isso lá, swap cambial como título. Imagina o seguinte, imagina que você trabalha num banco. Eu vou dar um passo atrás para poder o swap sair mais fácil na cabeça de vocês. Você trabalha no banco e você trabalha na mesa de operações e o seu setor é o setor responsável por moedas. Por que moedas? Vai que você negocia euro, vai que você negocia libra, além do dólar. E o que acontece? Se você imaginar uma tesouraria de bancos, ela tem vários caixinhas. Onde esses caixinhas podem ser moedas, pode ser renda fixa, pode ser renda variável, pode ser internacional, pode ser crédito privado, várias caixinhas para fazer com que o dinheiro do banco renda. E tem uma pessoa acima de todos eles, conhecido como tesoureiro, ok? Que ele toma conta de todos esses caixinhas. E o que o tesoureiro fala para esse povo inteiro aqui? Olha, eu consigo diariamente passar meu dinheiro para o Banco Central e eu consigo com que o banco tenha rendimento diário de 10,65% ao ano. Quer dizer, joga isso para um dia útil, é o rendimento. Então significa que esses caixinhas aqui têm como objetivo, não obrigatoriamente day trade todo dia, mas num passado dias de ganhar no mínimo 10,65. Porque se ele não ganhar 10,65, o tesoureiro manda esse grupo embora e aplica dinheiro no Banco Central. Fechado? Então, cada caixinha dessa trabalha de forma independente. Alguns até se falam, tipo, renda, todo mundo pode falar de algum modo com o internacional, bolsa internacional, renda fixa internacional, moedas internacional, eles até se falam, mas eles têm gerentes aqui separados e operadores também. Então significa que o objetivo de uma mesa, estou com medo de derrubar, de pisar no fio, a BMC faz assim, ó. É 10,65 ao ano. Aí você vai me perguntar, caramba, por que você está me contando essa história? Em 2002, me ajuda, Lula assumiu em janeiro de 3, não foi? Isso. Então, em 2001, se vocês lembrarem, em 2001, nós tivemos no primeiro semestre a crise da Argentina, segundo semestre Torres Gêmeas. 2002, eleição de Lula. Então, nós tivemos 2 anos seguidos, 3 grandes acontecimentos no mundo econômico, para o mundo 2 e para o Brasil 1. Para o Brasil 3, devido à eleição de Lula. E se lembrar, 99 desvalorização, a gente vai voltando. E o que em 2001 se pensou? Se pensou o seguinte, na época o Banco Central, conversando com os bancos, ele percebeu o seguinte, isso lá em 2001, que os bancos, eles estavam querendo apostar contra o real, mas não necessariamente comprando dólares. Eles queriam apostar contra a variação do real.
Então, o que o mercado fazia? Ia lá e operava dólar futuro. Porque dólar futuro eu não tenho ativo, porque tudo é liquidado em reais. Mas eu aposto na ida ou na volta da moeda. Com isso, eu comecei a ter uma volatilidade tão grande no dólar futuro que começou a assustar investidores. Aí, o que o Banco Central, conversando com os bancos, entrou no acordo? Olha só, o mundo inteiro, e até mesmo vocês já usam contra os seus clientes, um produto conhecido como swap. Eu vou fazer essa operação contra vocês também. Aí os bancos, tá bom, qual é a sua proposta, Banco Central? A proposta é o seguinte, de um lado nós temos bancos, assets, corretora, mercado financeiro, e do outro lado o Banco Central. Então eles estariam em oposições opostas. E o Banco Central ia fazer a seguinte proposta para os bancos. Bancos, no seu dia a dia, vocês não têm como dar como objetivo no mínimo a taxa Selic ou CDI para poder terem bônus, para ser considerado bons funcionários? Nessa rotina de vocês? Os bancos, sim. Então vamos fazer um produto dessa rotina de vocês. Aí os bancos, por favor, Banco Central, detalhe. Os bancos passam a aplicar num produto que vai dar para eles, bancos, a variação do dólar, mas tira o G6 isso aqui, não é? Essa linha aqui, ó. Que eu estou vendo que está em cima aqui. Ó. Acho que é G6. Mais uma taxa. Por favor, me corrija o nome à vontade. E, por outro lado, eles vão dever a taxa Selic. É como se eles estivessem pegando o dinheiro emprestado em Selic e aplicando em dólar. Como se eles estivessem pegando o dinheiro emprestado em Selic e aplicando em alguma renda fixa mais turbinada. Como se eles estivessem pegando dinheiro emprestado em Selic e aplicando em ações. Como se eles estivessem pegando dinheiro emprestado em Selic e aplicando em qualquer coisa. Isso foi criado um produto. Onde esse produto, os bancos pegam o dinheiro emprestado com o Banco Central na taxa Selic entre hoje e o vencimento do contrato e de forma imediata aplicam no Banco Central a variação do dólar mais uma taxa. A partir do momento que eu, Itaú, Bradesco, Santander, JP, Citi, etc., temos um produto que já me dá a variação cambial, eu tiro a pressão no dólar futuro. Por que eu vou comprar dólar futuro se eu já tenho um produto que me dá um racional parecido? E ela lembra muito a minha operação da tesouraria, que eu tenho como objetivo Selic. E o Banco Central nessa história? O Banco Central vai ser o espelho. O Banco Central vai dever em dólar, para poder ser par, e o Banco Central vai aplicar em Selic. Ah, o Banco Central está apostando que Selic vai subir mais do que o dólar? Não. O Banco Central está fazendo política cambial. Em vez de queimar reserva, ele está usando esse instrumento. Então, o Banco Central não tem cenário na hora que ele toma decisão. Ele não acha que A vai ser melhor do que B ou B melhor do que A. Não. Ele está querendo suavizar a volatilidade do dólar. Como? Através de um produto que tira a pressão da compra do dólar futuro. Então, qual o objetivo prático desse produto? Tirar a pressão em cima da compra do dólar futuro. Ele não concorre com reserva. Porque reserva é dinheiro que quer ir embora. Esse produto é 100% liquidado em reais. Então ele não tem nenhuma concorrência. Se tiver que dinheiro sair para ir embora, não adianta leilão de swap. Leilão de swap não vai ter nenhuma função. Porque o mercado está querendo dólares para mandar embora do Brasil. Atualmente é o que está acontecendo? Não. Atualmente está acontecendo ao contrário. Está tendo entrada de moedas. Ok? Sim ou não até esse ponto? Boa. Perguntas do chat. Sim ou não? Tem mais detalhes. É porque eu só quero fazer um corte para ir para a notícia. Manda ver. De boa? Manda ver. Aí qual é a notícia? Me detalhe de novo, por favor. Vamos lá, Cabral. Swap cambial. Banco Central fez leilão, hoje vendeu 15 mil contratos. Eles teriam vencimento em abril e foram rolados para agosto e novembro. Então, o que acontece? Esse swap, tem algum swap que já foi feito em algum dia no passado, lá atrás. Nós estamos aqui e o vencimento dele é 1º de abril
de 22. O que o Banco Central faz historicamente? Com medo de chegar próximo a abril, ter dificuldade de fazer rolagem, porque o mercado está nervoso, ele hoje já faz uma operação que começa no dia 1º de abril e vai até... Foi outubro que você falou? Novembro. Novembro. E vai até 1º de novembro. Então significa o seguinte, lá no dia 1º de abril, vence esse e os bancos passam a ter posse desse maior. Por quê? Para evitar a emoção de rolagem nesse período, vai que não esqueça o seguinte, né? Nós vamos estar falando nesse período muito, todos os dias aqui, até BMC Marketing Especial, domingão da BMC, sobre Fed subjuros, né? Então, na dúvida, já rola antes. Então, o que acontece? Aquele contrato anterior, que vence em abril, vai continuar vencendo em abril. Só que colado aqui, ele não vai ter a dor de cabeça de ter que vender um novo contrato. Ele já faz, hoje, uma emissão completa. Então, quer dizer que hoje, o Banco Central já tem o controle desse produto até novembro. Quebrado em dois. Um que vence, então, um primeiro, venceu, um segundo. Então, o objetivo disso é segurar a variação do dólar. Aí tem vários mini detalhes. Pode ser empresa por trás do banco, pode ser proteção de agência lá fora, que é overhead. Aí tem vários mini detalhes. Mas o objetivo principal é tirar a pressão do dólar futuro e ele não concorre com intervenção no câmbio de forma à vista. Porque quem quer swap cambial não quer dólar para fugir. Ele só quer a variação do câmbio. O que mais? Vamos de pergunta? Vamos? Luiz Antônio falou, por isso que quando tem muita procura por esses contratos, produtos, a volatilidade do dólar futuro cai e vice-versa? Quando eu tenho muita procura, no primeiro momento a volatilidade sobe, porque eu estou procurando o produto. A partir do momento que eu consigo voltar para enquadrar a câmera, a partir do momento que eu conseguir comprar o produto, a volatilidade tende a diminuir. Sempre não. Não é sempre, não vai ser todos os dias. E outra coisa que é muito comum no mercado de câmbio, notícia dada não faz preço. Eu sei que amanhã vai ter rolagem, eu sei que quarta vai ter rolagem, eu sei que quinta vai ter rolagem e eu sei que sexta vai ter rolagem. Esses 4 leilões afetam zero o dólar futuro atualmente. Por quê? Porque essa notícia foi avisada lá no dia 31 de janeiro. Notícia velha não faz preço. Ah, por que está rolando? Para evitar a dor de cabeça lá na frente, já está jogando para frente, só isso. Facilitando a vida dele. O que mais? O especulador falando assim, isso não é o mesmo que dizer que o BC está fornecendo a liquidez que os grandes players tanto necessitam para operar no mercado? Sim. É isso. Sim, todo Banco Central do mundo faz isso. A função dele é política monetária e cambial. E crédito. Só que crédito ele atua de outros modos e não intervenção. Assim. Aí vai um pouquinho de aula que Gani já deve ter dado várias vezes. Sistema Financeiro Nacional. Crédito, câmbio, capitais e moedas. Monetário. Capitais, CVM. Monetário, câmbio e crédito, Banco Central. Só que crédito ele não faz intervenções assim, é um outro modo. O que mais? Boa. Se só eu sento. Então, bora lá, Cabral. Então, bora lá. Foi o que apareceu por aqui do pessoal. Bom, seguindo aqui, depois dessa aula, como disse o Emerson aqui, depois de uma explicação do mestre Cabral, fica até fácil de entender. Tem mais uma aqui, Cabral, não precisa nem rabiscar, levantar, pode ser de boa. mas o Bruno está falando assim, é lógico pensar que o BC opera vendido em dólar? Tem período que sim, tem período que não. Se o real está desvalorizando, ele opera vendido. Se o real está valorizando, ele opera comprado. Porque aí tem um swap reverso, que é tudo que eu contei espelhado. Que é quando o real recua muito rápido. Boa. É isso então. Seguimos aqui a nossa programação. Ô, Cabral, Gani, a pergunta. Quando ele faz um swap tradicional, né, que ele está vendendo dólares, certo? Posição do Banco Central passiva, certo?
O que impulsiona essa queda do dólar, entendeu? O mecanismo? Porque você tira a pressão da compra do dólar futuro. Que é o mesmo Itaú, é o mesmo Bradesco, é o mesmo Santander, que em vez de estar fazendo um contrato, faz outro. Aí você tira a pressão compradora. Como o mercado não é infinito de participantes, se você consegue agradar um povo, não tem porque ele ir para o produto B. Tá. E ele oferece numa taxa mais atrativa? Não, é competitiva. Pô, é muito próximo do cupom cambial, tá? É 0 pouquinho para cima, 0 pouquinho para baixo. Muito bom. É isso. Essa aula desse produto dentro da B3, como é que é dentro da B3, não é mentira. É uma aula de 8 horas. Que eu contei a versão simplista. Esse produto cria 9 pernas. Cabral fez só o trailer aqui. 9 pernas. Vocês não têm noção. Tem que São assistir 9 a temporada pernas. inteira. É assim, você a cada 10 minutos você para, respira 20 segundos e pergunta, estão comigo? É sério, porque se eu falar 1 hora seguido, eu não tenho ninguém da turma. Eu dou essa aula há 20 anos de mentira. Esse produto é de 2002, eu acho. 20 anos que eu dou essa aula. Então, você tem que ir assim, entendeu, Daniel? Entendeu, Felipe? Entendeu? Mesmo, de verdade. Entendi. Pergunta tudo. Então, deixa eu dar mais um pouquinho. Isso na versão 9 pernas, tá? Aí foi? Então, deixei mais um pouquinho. Aí foi? Deixei mais um pouquinho. É sério, porque o produto é mega complexo, porque envolve DDI, PETAX que se cancela, dólar futuro, segundo vencimento, ajuste diário numa perna e não tem na outra. E na prova todo mundo bomba. Não, na prova eu nem ponho isso em prova. Nem põe. Não dá, é sério. Não dá para botar uma questão dessa em prova. Não dá. Por quê? Porque é muito, muito grande. A não ser que seja prova de uma semana para a pessoa passar um final de semana fazendo. Para poder explicar, né? A partir do momento que você pega a manha, você faz isso que nem o cara que faz operação de coração. E fácil, tá na rotina. Mas para quem nunca viu, é desesperador, é sério. Para mim a matéria mais difícil que tem para dar é swap cambial com curva de cupom cambial embutido. É desesperador, amor. O Gabriel está perguntando assim, se leilão é fechado com o banco que ofereceu um preço melhor para o Bacen? Não, é público, mas somente instituições financeiras participam. Mas é público. Qualquer instituição financeira pode participar. Corretora, distribuidora, banco. Boa. Só que não tem um porquê corretora e distribuidora participar, né? Elas geralmente são mais brokers. Às vezes participam por alguém. Imagina que um banco quer lançar, eu não sei quantas propostas estão, 5 ou 7. Vamos dizer que sejam 5. E o Itaú quer entrar com 6 propostas. Ela, através da corretora dela, entra com 6. Corretora poderia. Fundo. Aí a corretora vende para o próprio banco. E fundo, Cabral? Poderia? Fundo entra por instituição financeira, porque fundo não pode falar diretamente com o Banco Central. Perfeito. Então ela entra pela corretora, por banco ou por uma distribuidora. Ou pela Caixa Econômica. O Cabral, o Bruno está falando assim, qual que é a relação de dólar cheio e mini dólar? Tem a ver? A diferença são idênticos, deveriam andar exatamente. Igual ação fracionária e ação lote cheio. 10 quantidades de Petrobras deveria ter um preço muito próximo do lote padrão de Petrobras. O dólar mini você opera produtos com múltiplos de 10 mil dólares. O dólar cheio você opera produtos com múltiplos de 50 mil dólares. Nós já tivemos 2 casos na casa, a Mari e a Ananda, que numa aula minha ano passado, de dólar futuro, eu perguntei, entenderam? Entendi. Eu compro vendo. O que vocês acham? Compro. Abri o Props e comprei dólar na fuça. Perdi uma grana, lembra? Ela ficou arrasada. Aí depois, numa boleta, uns 2 dias depois, ganharam e zeraram e ficaram, ufa, tá bom, tô zerado. Tô zerado. Lembra dessa história do passado? Finalzinho do ano, novembro, dezembro. A Mari perdeu R$80, não foi? Eu não lembro de número. Foi assim, 80, 90 e a Ananda zerou e fez uma pequena frente. Aí falaram que iam virar trader BMC, não sei o quê. Show, boa. Show. Uma última pergunta aqui então, Cabral. O Luiz Antônio falando assim, se não tem muita procura pelos contratos, isso pode indicar uma maior variação no dólar, porque essas instituições estariam indo para o mercado futuro direto? Se a procura foi pequena, sim. Mas só que o Banco Central conversa com os bancos antes. Eles fazem o famoso que alguns chamam de ração. Ele vê a quantidade que está vencendo, divide pela quantidade de dias e coloca. Se precisar de leilão extra no meio do caminho, que ano passado ele fez vários, teve um até no dia que o Roberto Mota veio aqui conversar com a gente.
num dia do leilão que foi 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, ele fez uma participação com a gente aqui. Aí ele faz e incrementa. Então a ração, que esse leilão diário, é leilão de rolagem, nesse caso abril para novembro. Mas nada impede, se ele perceber hoje que o dólar está nervoso, ele entra com leilão extraordinário. Aí esse leilão vai passar a entrar naquele grupo da ração mês que vem. Por falar em dólar, eu preciso falar isso, Felipe. Conta, Minha cara. Amazon subindo 1,24%, subindo mais ainda nesse trade aí que eu fiz. 3.192 dólares, hein? Ela vai dividir por 20, né? Vai. É 20, 50, 10, eu não lembro o número agora. Uma que eu não tava vendo. açãozinha. Foi né? Tava certeiro, 3 mil. hein, Foi Dani? certeiro essa. Foi certeiro. E o meu urânio tá subindo também. Oh. Essa é a minha tese de médio prazo. Maluco. Médio Brigou longo. com a namorada. O Gani Sorte tá que tá. no jogo, azar na boca. Sem subir. Ó, enquanto o S&P cai, quanto tá caindo aí? 0,07, algo assim, 0,06. Por aí, Não, O meu vai ser urânio 002, subindo 1,61 hoje. 1,61. Ô Gani, mas urânio é uma coisa de visão, é a longo prazo. Longo né? prazo, não é? Eu fico brincando, fazendo sacanagem comigo mesmo, porque eu gosto de humor. Mas é uma tese de longo prazo isso daí. Eu não é que vai valorizar em um ano. Eu estou apostando que daqui 5 ou 10 anos, João Morales, a energia nuclear vai fazer sentar na mesa o pessoal do ESG e o pessoal do petróleo, entendeu? Vai ser o elo de ligação. Olha, legal para apostar a longo prazo, gostei. Ô Gani, você falou que o urânio está subindo 1 e pouco e o S&P está caindo 0,02. Aí tem como calcular, como que é? É o beta? É o beta. Tem que pegar lá Beta é a o- série histórica, né, de ambos, de retornos. Falou que o beta dele era... Eu brincava que o beta do urânio ele é Negativo. distorcido, né? Na alta ele é pouco, né? Então quando sobe o S&P ele sobe pouco, mas quando cai o S&P ele cai pra caramba, entendeu? Então ele tem um beta que é diferente na alta e na queda, né? Não é brincadeira, né? Não faz sentido. E o Gani fez um bom trade ali na Amazon. Ô Cabral, vai pagar rodízio para todo mundo, viu? Opa! Opa! O Cabral viu o rodízio. A palavra rodízio é linda, né? Amor, saudade, nada disso. Rodízio. Show de bola. Agora você tá muito maquiado, mano. Você quer que eu faça? Tá muito. Você tá muito Quem foi que perto. te maquiou hoje? A moça que veio me maquiar hoje, acho que a luz não estava bem, aí ela maquiou um pouco demais. Aquela... Não, deixa eu ficar quieto. Pergunta aqui outro dia sobre... Não. Ah, não, isso já foi. Eu queria passar sobre os resultados de BB Seguridade. Pois é. Afinal, hoje... Não, eu tava falando que eu não vi, é com o Gani, eu não vi. com Eu vou o Gani. concordar tudo que o Gani falar. Pergunta pra ele primeiro, que eu concordo e mudo a Eu vou frase. falar assim, eu queria a opinião do Cabral. A opinião do cara. Ele concorda, eu vou falar disso aqui. Foi exatamente isso que eu observei. A gente falar Não vou rapidinho mentir. de BB Seguridade, porque veio com um lucro de 1,2 bilhão, mais 33,8 no quarto T de 2020. E aí, em relação ao ano cheio, né, quase 4 bi de lucro líquido ajustado, um resultado financeiro aí de 132 milhões, além de pagar dividendo, né, 92 centavos de dividendos. E isso aí animou o mercado, 5,12 subindo, agora a mais alta do pregão dessa segunda-feira, Alan Gani. Pois é, o maior lucro desde o IPO, né, no lucro trimestral. Vamos lembrar que a holding, né, do Banco do Brasil aí de seguros, ela atua em diversos segmentos. Então ela atua naquilo que a gente chama de previdência, são aqueles planos VGBL, PGBL, onde ela teve resultados surpreendentes também. Por conta aí de uma boa administração entre ativos e passivos, né? No descasamento aí de taxas, ela soube aproveitar taxas atrativas no ativo e diminuindo o seu custo no passivo. O resultado poderia ser maior se não fosse o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, algo não recorrente, extraordinário, subiu 5 pontos percentuais, que não só afetou o segmento de previdência, mas afetou todos os demais segmentos. O segmento de seguros também foi muito bem, então houve uma redução da sinistralidade, também foi bem. O segmento de corretora também, né, foi bem. O único segmento que aportou aí um prejuízo
foi o segmento de capitalização. Vamos lembrar, né, que quando você vai no banco, o gerente lá do banco te ofereceu, olha, tem um VGBL, um PGBL. Isso é um produto que é administrado, está sob regulação da SUSEP, não é do Banco Central, tá bom? É um fundo de previdência. O mesmo vale aí também para seguros, né? E também os títulos de capitalização. E aí eles sofreram muito por conta da marcação a mercado. Então você tinha muita posição pré ali, as taxas subiram, valor de mercado caiu. Então eles apanharam muito aí por conta da marcação a mercado. Para o ano de 2022, as perspectivas são boas, né, de crescimento de resultado operacional na faixa aí de 12% a 17%, sem contar aí receita com juros. Então, enfim, resultados que agradaram bastante o mercado, né? Vamos lembrar que o segmento de seguro acaba sendo beneficiado com uma recuperação econômica, há mais renda, as pessoas, né, acabam também contratando mais seguros, não só pessoas, como pessoas jurídicas, empresas também, ou poupando mais por meio desses títulos de capitalização, e a alta de juros também acaba beneficiando seguradoras, pegam um caixa dela e reinvestem aí em juros. Ô Gani, só para eu tirar uma dúvida, você comentou sobre o resultado de capitalização e citou a questão dos planos de previdência lá, PGBL, VGBL, eles entram nessa capitalização ou capitalização Não. É só aquele título de capitalização que a gente... O PGBL e o VGBL estão dentro dos fundos de previdência. Tá. Então, aqueles fundos que você quer lá complementar a tua aposentadoria, né? Você contrata aí um VGBL, ou um PGBL. Capitalização que você falou aí. É a outra coisa. Que é que o pessoal já está ficando um pouco mais esperto, porque título de capitalização acaba não trazendo o retorno esperado. Exatamente. Né? Título de capitalização, consórcio, são aqueles produtos meio micados aí do Brasil. Né? Eu conheço um maluco que ganhou dinheiro com título de capitalização. Conheço um cara que foi sorteado. Você conhece um ainda, né? Eu conheci um cara, trabalhava com ele. Cara, Conheci delega. Legal quando o Cabral, quando o pessoal vendia consórcio, falou, não, mas não tem taxa de juros. Não, como? Não, aí é a taxa administrativa. Você pode mudar de taxa de juros, taxa administrativa, taxa do sabonete. É a mesma coisa, é juros, no final das contas, né? É a mesma juros. coisa. Ô Gani, uma pergunta aqui, ó. O Felipe falando o seguinte. Gani, essa divulgação positiva do BB Seguridade, devido à diminuição da sinistralidade, bem como o alto índice de aumento de vacinação, esse resultado pode impactar também no Banco do Brasil, trazer bons frutos aí para Banco do Brasil, sinalizar alguma coisa aí para o BB? São segmentos diferentes, né? Como um grupo, como um todo, ok, né? Mas eu analisaria aí são produtos, segmentos diferentes. Acho que não dá para fazer essa extrapolação aí tão direta. Eu estou falando do mercado de seguros, inclusive de regulação diferente, e outra eu estou falando do mercado bancário, né? Só uma dúvida aqui que eu tive, Gani, BB Seguridade, claro, é fora do Banco do Brasil, mas Itaú, Bradesco, tem dentro da sua caixinha ali essa parte de seguros. Você acha que, de repente, essas caixinhas aí de seguro nesses bancões aí pode vir legal também? Pode ser um sinalizador, né? Pode. Como aconteceu, boa pergunta, como aconteceu também com algumas empresas de tecnologia nos Estados Unidos que acabaram sendo sinalizadores, né, de resultados bons de outras empresas, né? Assim foi com Amazon, Google e Apple, né? Mas tem que tomar cuidado porque, assim, de uma maneira geral pode dizer, o setor está indo bem, mas pode ser que uma empresa ali não teve uma administração tão boa, né? E o resultado não venha tão bom. Mas, de uma maneira geral, pode ser um sinalizador, sim, né? Boa, maravilha. É isso aí, então, pessoal. Concordo, sem dúvida. O resultado da BB Seguridade foi muito bom, com destaque para PGBL e VGBL, resultado excelente. Sem dúvida. A marcação a mercado, né, Cabral? Que taxa sobe. Exatamente. E isso quer dizer que foi muito bom o resultado. O Cabral não viu o resultado, mas prestou atenção no que o Gani falou. Que absurdo. Vai que ele me dá uma invertida, eu tinha que dar a resposta, mano. Vai que ele me dá uma invertida. E você, Cabral? Opa, Você já tinha falado. Você é subúrbio do Rio, rapaz. Você já tinha falado, eu não vou dar bola nas costas, não, Cabral. Você aqui é subúrbio do Rio, maluco. Já corri atrás de pipa e subi o telhado do vizinho já, rapaz. Eu
eu ia falar, e aí, Cabral, vamos para as considerações finais? Porque é isso que estamos começando a fazer agora, 3 horas e 27 minutos, porque daqui a pouquinho o Cabral vai trabalhar mais um pouquinho com o D-Trade. Mas, enquanto isso, vamos para a consideração final aí, Cabral. O que você diz dessa segunda-feira, comecinho de semana, cheio de assuntos, cheio de notícias e ao longo da semana aí, o que você pode falar para o pessoal? Essa semana sai PCA, hein? Quarta-feira. PCA, prestar atenção em PCA aí para ver se bate com o discurso ou não do Banco Central de, quem sabe, está ficando mais light, podemos controlar ou não a inflação. Então, olhar para a IPCA quarta-feira e se você está curioso, daqui a pouco não, 9 horas da noite, quando acabar toda a programação ao vivo, assista de novo a aula de swap cambial. Boa. E aí, Gani, considerações finais? Ver a aula de swap cambial do Cabral. Às 9 da noite. Às 9 da noite. Inflação volta a incomodar. Não gostei do resultado do IGPDI. Focus também não agradou. Por outro lado, Amazon, Urânio e Banco do Brasil Seguridade dando um show. Vamos ver o IRB. Ah, o IRB. O IRB não é hoje, né? Hoje só tem Porto Seguro. Vamos ver. IRB tem um boato aí que até final de 2.900 ele vai dar lucro. Não sei se é verdade. Vocês estão sobre isso? Não estaremos mais por aqui. Daniel Morales. Ela vai estar, a minha sogra. Considerações finais. Uma notícia bacana, se você ainda não viu, abra o seu Profit da Nelogica e acesse o ícone TV, que você vai encontrar ali a programação da BMC ao vivo no Profit. Mas tá muito maquiado. Tá bom, que seja. Mas o mais importante é que se você tem o Profit, gosta de usar o Profit da Nelogica, vai lá, olhe lá no ícone TV, a nossa programação da BMC News está lá 24 horas por dia, não perca, é bem legal. É isso aí então, pessoal. Sensacional. Achei que você ia falar, assista a aula de swap cambial. Também? Ah. Então assista a aula também de swap cambial, excelente aula de swap cambial do nosso didático, queridíssimo... não é fácil dar derivativos, não. Deixou um gostinho de quero mais, o Cabral. Depois você dá as outras 7 horas e 45 minutos. É sério, tá porque é desesperador essa aula. É sério, tô aquecendo. A gente vai fazer o plantão num sábado aqui, às 8 horas da manhã até às 4 horas da Falar tarde. nisso, eu tenho que passar a agenda, eu vou dar aula pra vocês também, esqueci. Beleza. Vai também. Não, Uma a gente vez tá por sabendo. mês, a partir de março. Aula é sempre bom. Esqueci. Ainda mais com professores como Alexandre Cabral e Alan Gani. Aí é obrigado. fácil de aprender. Só falta outro professor com a letra A pra ficar AAA. Que é isso, hein? Aí sim. Tem que achar alguém com A aí. Boa essa piada, hein, Cabral? Essa foi boa, cara. Pô, essa gostei de ver. Eu cheguei a fazer um programa Escola Felipe Nascimento. Eu cheguei a AAA. Eu cheguei a fazer um programa durante ano passado, uns 5 ou 6 programas, eu, André Massaro e Arthur Vieira, e era AAA. Arthur Vieira e André Massaro, que são bons professores. São bons professores. Valeu então, pessoal. Amanhã estaremos juntos de novo, 2 horas da tarde, aqui na BMC News. Esse foi o BMC Market dessa segunda-feira. Semaninha começando e eu espero vocês amanhã novamente. Eu vou ficando por aqui, então. Forte abraço a todos. Continuem com a gente. Tchau, tchau.